Olá, alunos. Vamos dar continuidade, então, à química orgânica. Já vimos a introdução a hidrocarbonetos, já conhecemos os tipos de cadeia, cadeias abertas, cadeias cíclicas. Agora a gente vai entrar na parte onde vamos estudar as funções orgânicas. E vamos começar, primeiramente, hoje com as funções oxigenadas, né? As funções oxigenadas, elas são aquelas que vão ser constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E por meio de diferentes arranjos desses átomos na cadeia, nós vamos ter a formação de grupos funcionais. Os grupos funcionais do tipo álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter. Então, o diferente arranjo, né, do oxigênio e do hidrogênio na cadeia carbônica, que é o que a gente vai ver, esses arranjos diferentes, vão dar resultado a diferentes funções oxigenadas. Inicialmente, então, vamos aprender aqui a função álcool, né? A palavra álcool, ela vai se referir a um composto específico e pode ser também encontrada, né, como álcool etílico ou etanol, tá? Embora na química o álcool seja uma nomenclatura, um nome de uma classe muito extensa de diferentes compostos. Então, o álcool, ele vai ser um composto orgânico que vai apresentar um grupo carboxila ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Aquele carbono que vai ter apenas ligações simples. Quando temos ligações duplas, a gente chama carbono de insaturado. No caso da função álcool, vamos ter uma hidroxila, né, um OH, ligado diretamente a um carbono saturado. E a nomenclatura, que é muito importante na função orgânica desse álcool, vai ser o prefixo, né? O prefixo é o número de átomos de carbono, mais o infixo, que vai ser o tipo de ligação entre esses carbonos, como na maioria das vezes, né? Sempre a função álcool, que vai estar ligada a carbono saturado, vai ser com ligações simples, então o infixo, ele será sempre -an, né, que significa a ligação simples, e mais o sufixo, que determina a função álcool. Nesse caso, o sufixo vai ser -ol. A nomenclatura usual é uma nomenclatura mais comercial, mas ainda muito utilizada na química orgânica. Ela vai considerar álcool mais radical e mais uíquico. Porém, né, nós vamos trabalhar seguindo a nomenclatura oficial da IUPAC, usando essas terminações aqui, prefixo, infixo mais sufixo. Vamos ver um exemplo de como fica a nomenclatura para a função álcool. Por exemplo, aqui nós temos uma cadeia carbônica, né, que nós temos 2 átomos de carbono. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Um átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Quando eu tenho 2 átomos de carbono, eu uso o prefixo -et, significa 2. Então, primeiro, prefixo, que é um número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal, né? Defini a minha cadeia principal aqui. E eu tenho 2 carbonos, 1, 2. Para 2, o prefixo é -et. Vamos colocar aqui. -et. Depois, vamos usar o infixo. Infixo é o tipo de ligação, que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Neste caso, é apenas ligações simples. Então, o infixo será sempre o -an, tá? E depois, temos o sufixo. O sufixo vai determinar o grupo funcional. Qual o grupo funcional que nós estamos estudando? Álcool. Para o grupo funcional álcool, nós temos a terminação -ol.
Então, o sufixo vai ser sempre ol. Conhecendo essas regrinhas aqui e tendo a cadeia principal, né, definida, podemos então fazer a nomeação dessa cadeia. Neste caso, 2 carbonos, et. Primeiro é o prefixo et, mais o infixo an, ligações simples, e mais ol, porque eu olhei aqui e eu identifiquei um grupo álcool. Então, esse nome dessa cadeia é et, an, ol, etanol, tá? Et de 2 carbonos, an de ligações simples e ol porque eu tenho um grupo funcional de álcool aqui. O nome usual é álcool etílico, né, que é o nome comercial, mas para nós vamos prevalecer a nomenclatura oficial da IUPAC. Então, a nomenclatura dessa cadeia simples aqui é etanol. Um outro exemplo, né, de uma cadeia um pouco maior. Vamos identificar primeiro a cadeia principal, que é essa cadeia aqui, que ela é composta de 4 carbonos. Neste caso, né, nós temos aqui o grupo funcional álcool identificado. E sempre na nomenclatura IUPAC, se vocês ainda não estão lembrados, eu não sei se sempre na nomenclatura IUPAC, nós temos que enumerar os carbonos de acordo que no grupo funcional ou no radical esteja o menor número de carbonos. Então, se eu começar a enumerar daqui, 1, 2, 3. Este carbono aqui vai ser o terceiro. Se eu começar a enumerar de trás para frente, 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui vai ser o segundo. Então, eu começo a enumerar. 1, 2, 3, 4. Da onde eu consiga que o menor número de carbono seja representado aqui pelo grupo funcional. Então, eu começo, né, identificando primeiro aonde está esse grupo funcional. Ele está no carbono 2. Depois eu venho com o prefixo, que é but, porque está referindo a 4 carbonos. An, o infixo, que significa ligações simples, né? Na cadeia principal eu tenho apenas ligações simples. E ol, porque eu tenho apenas um grupo funcional álcool aqui. Então, 2, butanol. O nome usual é álcool sec-butílico, tá? Mas o que prevalece para a gente aqui para estudo é essa nomenclatura oficial da IUPAC. Aqui um outro exemplo, né? Porém, nesse exemplo aqui, nós temos 3 grupos funcionais de álcool. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 grupos funcionais de álcool. Então, primeiramente, eu tenho que identificar aonde estão esses grupos funcionais. Então, eu tenho grupo funcional no carbono 1, 2, 3. Eu posso enumerar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tanto faz, porque nesse caso não vai interferir no menor número de carbonos, porque todos eles têm o grupo funcional. Então, eu vou começar. 1, 2, 3, identifiquei onde está o grupo funcional. Vou identificar agora o prefixo, que é o número de átomos de carbono, neste caso é prop, porque representa 3 átomos de carbono. An, né, que é o infixo, que é o tipo de ligação, ligações simples. E triol, porque eu tenho 3 álcools, então eu uso o tri antes do sufixo para representar o grupo funcional, porque eu tenho 3 grupos de álcool aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3 propano, triol, tá? E neste caso aqui, como o infixo ele está no meio da palavra, eu coloco o aqui antes do triol para eu juntar essa palavra, para não ficar propantriol, mas sim propanotriol. E o nome usual deste composto é a glicerina. A glicerina ela é muito utilizada nos panetones
porque ela deixa os panetones macios e úmidos. Então, ela é muito utilizada nas indústrias alimentícias com essa função. Fora também que vende nas farmácias com a função de hidratação, porque ela acaba retendo a água na superfície que ela é utilizada. Outra função orgânica, né, são os fenóis. Os fenóis, eles são os compostos orgânicos que apresentam um grupo hidroxila ligado diretamente ao carbono. Então, presta atenção, neste caso, é diferente, né, do álcool. Porque eu tenho um grupo aqui, carboxila, né, na verdade, né, a função fenol, né, nós vamos ter os fenóis, que eles são compostos que apresentam um grupo hidroxila ligado diretamente ao átomo de carbono do anel aromático. Então, eu tenho um anel aromático, né, vocês viram, o anel benzênico, que é uma cadeia cíclica. Então, aqui eu tenho o anel aromático. E eu vou ter um grupo hidroxila, um OH, ligado diretamente a este anel aromático, onde eu vou ter a formação de um fenol. Eu tenho este grupo hidroxila ligado diretamente a um dos carbonos do anel aromático. E como que fica a nomenclatura para a função fenol? A gente vai usar hidroxi, sempre, e mais o nome do hidrocarboneto, né? Que neste caso vai ser sempre o benzeno. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, da nomenclatura. Nome oficial, que é utilizada na IUPAC, nós vamos colocar hidroxi, né, de hidroxila, ligado diretamente ao benzeno. Então, vai ficar bem simples a nomenclatura, né, hidroxibenzeno, uma hidroxila ligada diretamente ao benzeno. O nome usual é fenol. Um outro exemplo aqui eu tenho apenas um grupo hidroxila ligado ao anel benzênico. Quando eu tenho mais de um grupo hidroxila ligada ao anel benzênico, eu tenho que identificar aonde está esse grupo, né, essa hidroxila, e para depois eu colocar a nomenclatura oficial. Então, aqui eu começo a enumerar os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4. Independente de eu começar deste lado ou do outro lado, o número vai ser o mesmo: 1, 2, 3, 4. Então, não vai interferir na posição no menor carbono, né? A gente tem que usar sempre o menor carbono para escrever a nomenclatura. Caso essa hidroxila tivesse aqui, por exemplo, aí eu teria que começar do lado que me dava como resultado, né, o menor número de carbono. Então, nesse caso, não interfere. Então, identifiquei onde está o grupo hidroxila e vou colocar um 4-di, porque eu tenho 2 grupos hidroxilas, hidroxi, né, porque eu estou me referindo ao grupo hidroxila, benzeno, porque está ligado ao anel benzeno. Então, a nomenclatura oficial é um 4-dihidroxibenzeno. Bom, a função aldeído, então, eles vão apresentar um grupo carbonila na extremidade da cadeia. Notem que, neste caso, é diferente o aldeído de um álcool, por exemplo, né? O aldeído é isso aqui, é um grupo carbonila, onde eu vou ter uma dupla ligação no oxigênio e uma simples ligação no hidrogênio. Eu vou ter este grupo aqui ligado diretamente ao carbono. Isso daqui é o aldeído, que é diferente, por exemplo, de um álcool, né? O álcool, ele é isso aqui. A gente acabou de ver. Eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, isso aqui é um álcool. Tá? Então, olha a diferença. No aldeído, nós temos o hidrogênio com o oxigênio ligado diretamente ao carbono,
E no álcool eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então não confunda, tá? Isso daqui é um álcool, não é o aldeído. E como que fica a nomenclatura para aldeído? É a mesma coisa que a gente viu nos outros. Primeiro se usa o prefixo, que vai representar o número de carbonos, depois o infixo, que vai ser o tipo de ligação, e mais o sufixo, que vai representar a função que nós estamos nos referindo. Vamos ver um exemplo, então, de nomenclatura para aldeído. Aqui, então, eu tenho uma cadeia carbônica, né? Eu tenho aqui a função, identifiquei a função, vi que é uma função aldeído, e agora eu vou identificar a minha cadeia principal, né? Tem uma cadeia principal aqui com 2 carbonos. 2 carbonos significa et, tá? Então, primeiro começamos com o prefixo et. Depois nós vamos identificar qual é o tipo de ligação, ligação simples. Então, vamos ao infixo an, porque eu só tenho ligações simples. E vemos que é uma função aldeído, né, porque se trata de oxigênio duplamente ligado ao carbono, e o hidrogênio aqui também ligado ao carbono. Então, vi que é uma função aldeído. Então, para a função aldeído, a gente sempre usa ao, etanal. Aqui uma cadeia maior, mesma coisa. Identifiquei a função, é a função aldeído. Vamos lá, identificar a nossa cadeia principal. Vi que é uma cadeia de 3 carbonos. Para 3 carbonos, eu uso sempre o prefixo prop. Vi que há ligações simples an e al de aldeído para identificar a função orgânica. Então, vai ficar propanal. Aqui nós temos uma cadeia um pouco maior. Eu identifiquei aqui, eu tenho um radical metil e tenho aqui a minha função orgânica aldeído. Então, eu vou identificar a minha cadeia principal. A minha cadeia principal vai ser sempre aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, eu vi que essa aqui é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser essa? 1, 2, 3, 4. Não, porque essa cadeia tem o menor número de carbonos. Então, a cadeia principal é essa daqui. Identifiquei minha cadeia principal. Agora, eu vou enumerar os carbonos de acordo com que eu consiga o menor número de carbonos para a minha função orgânica, né? Então, a minha função orgânica aqui ligada no carbono 1. Então, eu vou começar a contar daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Contei os carbonos, né? São 5 carbonos. Primeiro, eu vou começar identificando onde está o nosso radical metil. Ele está no carbono 3. Então, eu começo 3 metil, né? No carbono 3, eu tenho o radical metil. Pente, 5 carbonos. E vou identificar. Aqui também, aqui não está mostrando, mas aqui é uma ligação dupla, tá? Aqui é uma ligação dupla. Então, 3-metilpente de 5 carbono, eu tenho uma ligação dupla no carbono 3, 3-en de ligação dupla, al, que é a minha função aldeído. Então, vai ficar 3-metilpentenal, tá? 3-metilpente, 3-metilpente, 3-enal, tá? Então, este é o nome dessa função orgânica. Bom, as cetonas, né, também são funções orgânicas que possuem o carbono, né, ligado a um grupo funcional oxigênio, e ela sempre vai ter o oxigênio ligado no meio do carbono, tá? Então, nós temos aqui o oxigênio ligado no meio de 2 carbonos. E como que vai ficar a nomenclatura para acetona? É a mesma coisa dos outros, né? Só que vai mudar o sufixo, porque nós vamos usar o ona. Então, vamos identificar o número de carbonos, depois ver o tipo de ligação e vamos usar o sufixo ona para cetona. Um exemplo de como ficaria a nomenclatura da cetona, né? Que nós temos uma cadeia principal. Identifiquei aqui que eu tenho uma cetona, que é uma dupla ligação de oxigênio no carbono, e eu tenho 3 carbonos aqui. Então, para uma cadeia de 3 carbonos, eu uso o prefixo prop,
An, ligações simples, e ona, de cetona. O nome comercial é acetona e o nome usual é dimetilcetona. E para nós, usualmente da IUPAC, é propanona. Aqui uma cadeia maior, né? Identifiquei aqui o meu grupo funcional, cetona, e vi que eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. Vou começar a enumerar os carbonos de acordo com que o menor carbono, o menor número do carbono represente o meu grupo funcional aqui. Então, eu começo a enumerar daqui para lá. Não posso enumerar daqui para cá, porque daí esse carbono seria o carbono número 4. E eu preciso representar o menor número de carbono na minha nomenclatura. Então, identifiquei aqui a minha cadeia principal, tenho 5 carbonos. E aqui, nesse slide, o 2, ele tá no fundo, tá? Mas vocês podem colocar 2, aonde está a minha função cetona, pente, 5 carbonos, an, de ligações simples, ona, porque é cetona. 2 pentanona, tá? E o nome usual, metilpropilcetona. Então, bem tranquilinho, né? Bom, as funções de ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles são compostos que são caracterizados pela presença do grupo carboxila, formado pela união dos grupos carbonila e hidroxila. Então, o ácido carboxílico, ele tem essa estrutura aqui. Eu tenho um oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono e eu tenho outra hidroxila ligada também ao oxigênio. Então, isso daqui vai formar o meu ácido carboxílico. A nomenclatura também vai ser igual às outras que a gente viu, né? Prefixo, infixo e o sufixo vai ser o oico. Então, toda vez que vocês tiverem uma função oxigenada de ácido carboxílico, o sufixo vai ser oico. Exemplo, aqui eu tenho, né, uma cadeia carbônica, né, onde eu tenho apenas um átomo de carbono. Então, para o átomo de carbono, eu tenho só o MET, porque um átomo de carbono é mético. Porque eu tenho apenas ligações simples do átomo de carbono, né? Eu não conto essa ligação aqui como dupla, eu conto só como ligação simples. E oico, porque está se referindo a uma função de ácido carboxílico. Aqui um outro exemplo de 2 carbonos, tá? Aqui vai ficar bem mais claro a ligação simples, tá? Não conta essa ligação aqui como ligação dupla para nomenclatura. Eu utilizo só a ligação entre carbonos para determinar o infixo, que é o tipo de ligação. Então, aqui eu tenho 2 carbonos et, an, de ligações simples, e oico, porque aqui está a minha função ácido carboxílico. Um outro exemplo, né, aqui com uma cadeia maior de 3 carbonos, tá? 3 carbonos fazendo ligações simples. Aqui a minha função de ácido carboxílio identificada. Então, eu tenho prop de 3, an de ligações simples e oico, tá? Propanoico, tá bom? E como vocês identificam a função como sendo a função de ácido carboxílico, no início pode colocar o nome ácido para identificar também o grupo funcional aqui de ácido carboxílico. E depois vem nomenclatura da cadeia oficial. Aqui um outro exemplo, né? Agora nós temos um anel aromático, tá? Um benzeno. Aqui eu tenho o grupo funcional. E quando eu tenho este grupo funcional, né, ligado diretamente ao benzeno, eu apenas coloco ácido benzoico, né? Eu coloco o oico aqui, que é o sufixo da cadeia, e benzê, porque é o anel aromático. Então, ácido benzoico. Bom, o ácido carboxílico, ele pode fazer reações e derivar também
outros compostos. E um desses compostos vai ser o anidrido, tá? Eles são compostos derivados dos ácidos que é obtido pela desidratação, ou seja, a perda de água. Então, quando eu tenho um ácido carboxílico, ele faz uma ligação com outro ácido carboxílico, ou seja, uma ligação com ele mesmo, dessa reação aqui, ó. Então, eu tenho um ácido carboxílico, que ele vai reagir com outro ácido carboxílico, e essa reação aqui vai derivar um anidrido, porque ele vai perder a água. Então, aqui mais ou menos um exemplo. Uma reação de desidratação, né, desse grupo funcional. Então, eu tive aqui um ácido carboxílico que reagiu com outro ácido carboxílico, e isso daqui é um anidrido, que foi o resultado da união dos dois ácidos carboxílicos. Nota que aqui, ó, perdeu uma molécula de água, tá? Perdeu dois hidrogênios e uma molécula de oxigênio. Então, teve uma reação aqui de desidratação, formando um anidrido, resultado da união de dois ácidos carboxílicos. Aqui o exemplo da reação, né? Ou seja, eu tenho aqui um ácido carboxílico, né? Eu tenho esse ácido aqui carboxílico, que reagiu com outro ácido carboxílico, e nessa reação eu perdi uma molécula de água, uma molécula de H2O, e eu formei um anidrido acético, tá? Outra possibilidade também, né, de estar formando reações a partir do ácido carboxílico é a função éster, né, que ela acaba fazendo uma união do ácido carboxílico, é o resultado da união do ácido carboxílico mais um álcool. E aí eu vou estar formando um éster. Que é o resultado do ácido carboxílico mais o álcool. Então, tá aqui o meu éster formado, tá? Que é uma dupla ligação, um oxigênio ligado duplamente ao carbono, e aqui na ponta, outro oxigênio, e aqui uma cadeia carbônica do lado. Então, eu vou estar chamando essa função de éster. Bom, a função S, então, simplificadamente, nós podemos considerar que eles se originam a partir da substituição do hidrogênio, do grupo H, de um ácido carboxílico, por um radical orgânico, tá? Então, você tira esse grupo hidroxila do ácido e acaba formando um radical orgânico. E aí você tem a função éster formada. Aqui, basicamente, o exemplo, né, de como funciona essa troca, né, do grupo hidroxila pelo o grupo oxigênio. Então, você perde um hidrogênio aqui, tá? Então, aqui está se mostrando a perda de um hidrogênio e a substituição dele por um grupo metil, que é um radical aqui. Então, aqui nós temos a função éster. Você perde um oxigênio. Então, aqui nós temos o ácido carboxílico, perdeu um hidrogênio, que foi substituído pelo grupo metil, né, que é um radical aqui. Então, eu tenho essa função que eu chamo de éster. Tá? Então, aqui está um outro exemplo, né, que é um composto que é a essência de laranja. E aqui eu perdi, ó, eu tinha um hidrogênio aqui, né, inicialmente que seria isso, o meu ácido carboxílico, mas eu perdi esse hidrogênio e substituí por este composto, essa cadeia carbônica que me originou
a essência de laranja e também a função éster. Então, tudo isso daqui, ó, é a função éster, tá? É um oxigênio que vai estar ligado a outro radical, que pode ser tanto um metil como uma outra cadeia carbônica. E agora nós temos a função éter, que ela é diferente das funções éteres. Os éteres, eles vão apresentar um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. E o seu grupo funcional vai ser representado. E o seu grupo funcional vai ser essa representação aqui. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica, aqui eu tenho um oxigênio, e aqui eu tenho uma outra cadeia carbônica. Nota que éter é diferente de cetona, tá? Cetona é isso daqui, ó. Isso daqui é uma cetona, tá? Eu tenho um oxigênio fazendo dupla ligação com um dos carbonos na cadeia. Isso é uma cetona. O éter, o oxigênio, ele está dentro da cadeia, tá? Ele está entre os dois carbonos. Então, é diferente da cetona. A nomenclatura, né, oficial vai ser o prefixo mais oxi, tá? Para a gente representar o éter. Ou seja, o nome da cadeia mais simples, mais o prefixo oxi. Mais o nome da cadeia mais complexa, que vai ser o prefixo mais infixo mais o. Então, vamos ver como que a gente vai identificar. Então, aqui eu tenho uma cadeia, né? Identifiquei aqui a minha cadeia principal. Então, como que eu vou. Então, como que eu vou fazer a nomenclatura dessa cadeia? Então, ó, a função orgânica, né, do S, como que eu vou fazer a nomenclatura dessa cadeia? Eu vou ter que separar as duas cadeias, porque eu vou ter o oxigênio ligado no meio de dois carbonos. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono, aqui eu vou ter um oxigênio, e aqui eu vou ter carbono, certo? E para cá eu vou ter cadeias, e para cá eu vou ter cadeias. Então, o que, que eu tenho que fazer para fazer a nomenclatura do S? Eu tenho que encontrar qual que é a minha cadeia principal. Minha cadeia principal vai ser sempre aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, certo? Então, eu vou ter que diferenciar o qual que é a cadeia simples da cadeia principal, né? Que pode ser essa ou vice-versa. Então, identificando a minha cadeia simples e a minha cadeia principal, aí eu vou fazendo a nomenclatura. Para a cadeia simples, é o prefixo mais o oxi, né? O prefixo é o número de carbono, mais a terminação oxi para determinar éter. E depois, na minha cadeia mais complexa, né, que é a minha cadeia principal, é o prefixo mais o infixo, que é onde eu vou determinar se é ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla, e mais a terminação O. Então, vamos ver como que fica aqui. Nomenclatura oficial. Vamos ver se eu tenho outro exemplo aqui. Isso, aqui tá melhor, porque eu tenho mais eu tenho uma visão melhor do que qual é a minha cadeia simples e a minha cadeia principal. Então, a minha cadeia principal vai ser sempre aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, eu tenho aqui o meu éter no meio de dois carbonos. Minha cadeia principal vai ser essa ou essa? Essa.
tá? Porque eu tenho o maior número de carbonos aqui. E aqui vai ser a minha cadeia mais simples. Então, identifiquei qual que é a minha cadeia principal. Primeiro, eu começo com a cadeia mais simples. Então, eu tenho na cadeia simples 2 carbonos. Então, eu vou usar et, tá? De 2 carbonos. Oxi, para identificar o éter. E depois eu vou falar da minha cadeia principal. Prop, porque eu tenho 3 carbonos. E ano, porque eu tenho só ligações simples. Então, etoxipropano. Et, 2 carbonos aqui na minha cadeia simples. Oxi, do grupo funcional éter. Propano, porque eu tenho 3 carbonos com apenas ligações simples, tá? Então, bem simplesinho. Primeiro, cadeia simples, depois o grupo funcional oxi e depois a minha cadeia principal. Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo dentro da química orgânica. Até lá, um bom dia a todos.